Paz do Senhor Jesus. Hoje mais uma lição. Hoje nós vamos para a lição 11, desse primeiro trimestre de 2020. A lição abordada no dia de hoje é o homem do pecado. Hoje está pegando num todo, toda a passagem, para que nós venhamos fazer um resumo, como foi na primeira aula proposta, para que nós venhamos abordar esse tema e tirar grande proveito nesta aula que nós vamos ter nesse dia de hoje. Eu agradeço a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que nós venhamos assistir até o final. Quem vos fala é o pastor Fabrício, e que nós venhamos continuar nesse propósito, porque a igreja do Senhor ela não pode parar. E nós estamos vivendo os dias propícios para aquilo que nós vamos falar e abordar nesse dia de hoje, que é uma passagem que fala sobre a grande tribulação, o homem do pecado, o anticristo, aquele que vai ser revelado pela permissão do Senhor Jesus. Que nós venhamos ter os olhos aptos para enxergar, uma audição boa para ouvir, que nós venhamos ter um coração pronto para receber a palavra nesta manhã, e que essa palavra ela venha germinar em nossos corações como terra boa do Senhor, para que nós possamos produzir frutos a cada dia dignos de arrependimento, porque é assim que nós fomos chamados, fomos chamados para sermos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E aqui a palavra de Deus que não volta vazia, mas um dia ela vai ser pregada, e creio eu e tenho certeza que ela não voltará vazia, porque o Senhor, Ele não erra com as tuas palavras, mas as palavras dele são como prata refinada no fogo 7 vezes. Então vamos iniciar esse estudo, e eu quero estar pegando, não o textuário, mas a verdade prática. Mas eu quero ir direto para a leitura bíblica em classe, e que nós venhamos acompanhar através da leitura bíblica em classe, e que nós venhamos estar... eu vou fazer um resumo sobre tópico por tópico em cima dos versículos. É do versículo 1 ao versículo 15. O livro que nós vamos abordar hoje é o livro de Tessalonicenses, do livro 2, que é a carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15. Então, vamos ler. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amada igreja, que nós venhamos absorver o que vai ser dito através desse simples estudo. É simples, vai ser pouco e bem assim composto naquilo que nós vamos falar. Mas eu quero falar de forma que venha a ser rápida, direta e que nós venhamos entender o propósito do cumprimento da palavra de Deus e da importância que é nós darmos ouvido no tempo oportuno do amor da verdade, que é a palavra de Deus. Nós vamos entender como que o anticristo trabalha, o espírito do anticristo, que 1 João 4, do 1 ao 5, nos relata que o espírito do anticristo, ele age já na terra. Não é ainda o anticristo, em toda a totalidade do próprio Satanás. Mas o espírito do anticristo, ele já opera na terra através do engano. Então é necessário que nós venhamos entender o poder da palavra de Deus e a forma correta de nós sermos direcionados para que nós não venhamos ser direcionados para um abismo. Mas é necessário que nós venhamos ter entendimento, como o povo de Bereia, que Paulo chamava como nobres, porque quando Paulo pregava a palavra de Deus, ali estavam eles olhando a palavra de Deus, e toda a palavra que era dita, eles estavam olhando direto para a palavra de Deus, para ver se Paulo estava pontualmente falando dentro do cânon sagrado. Então vamos iniciar através do versículo 1. Então no versículo 1, ele nos fala da seguinte forma. Deixa eu seguir aqui pela Bíblia. Nos fala assim, ó: agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele. Nós devemos entender que nesse verso, Paulo está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Paulo está nos falando sobre a segunda vinda de Cristo, que se dará depois da grande tribulação. E Paulo também está relatando sobre o arrebatamento da igreja. É o que nós estamos esperando e aquilo que nós estamos crendo, porque Deus, ele não mente, né? E a palavra dele está se cumprindo cabalmente, verdadeiramente. Nós estamos vendo diante dos nossos próprios olhos o cumprimento da palavra de Deus. Então nós devemos entender que depois do arrebatamento da igreja se dará a duas etapas. 3 anos e meio será de paz, liderada pelo anticristo, que ganhará todos os 10 blocos das nações pelo mundo, porque vai ser um líder que vai se destacar, e ele vai ter uma grande diligência e sabedoria e inteligência para estar enganando as nações. E muitas coisas vão estar ajudando este homem, por causa dos sinais e prodígios que ele vai fazer. Ele vai enganar as nações e até o próprio Israel. Vai ser um momento que Deus vai estar tratando até mesmo com o próprio Israel, porque ele sentará até mesmo na cadeira de Deus, se colocando como Deus no templo que será construído ali em Israel. Então nós devemos entender que até no momento ele não pode ser manifesto,
porque a igreja ela está sendo preparada pelo Espírito Santo da verdade, e com o Espírito Santo da verdade ele retém o mover do anticristo na terra. Ele não pode atuar antes que a igreja seja arrebatada aos céus. Então tem duas partes, dois caminhos que nós vamos entender nesta manhã, né? A nossa reunião se dará aos céus. A nossa reunião no arrebatamento durante esses 7 anos. E é durante esses 7 anos que vai vir uma grande tratativa na terra, na natureza, com o povo de Israel e com as nações, que vão ser tratadas e todo joelho se dobrará. E todos os olhos virão do Oriente e do Ocidente, aquele que virá em glória com a sua igreja ataviada sobre a terra no Monte das Oliveiras. Mas no início nós vamos ser arrebatados pelo Senhor. Então, aqui essa carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, por causa dos escritos que eles estavam tendo na época. Como no versículo 2 ele nos diz assim: que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo estava escrevendo essa carta para os Tessalonicenses porque eles estavam temerosos, porque tinha muitos falsos profetas que estavam levantando ali palavras que não eram verdadeiras. Tinha escritos que estavam trazendo temor ao coração daquela igreja. E uma das dúvidas delas era o seguinte: se eles vissem o arrebatamento da igreja, eles estavam assegurados sobre a salvação, mas eles não sabiam e ao certo como seria até mesmo com aqueles que morressem antes, aqueles que já tinham morrido em Cristo, aqueles que ainda já estavam dormindo no Senhor, e como que seria. E Paulo ensina a eles que aqueles que morreram no Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, eles serão os primeiros arrebatados. Paulo ali, ele vem como um bom pastor, está na eficiência do poder da palavra de Deus, trazendo sobre aquela igreja uma correção em que os falsos profetas tinham alvoroçado o coração e a mente e os olhos do entendimento daquela igreja. Mas Paulo, como um homem sábio, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele vinha explicar para aquela igreja que a segunda vinda de Jesus, ela teria que ser entendida em duas etapas diferentes, mas verdadeiramente, né? A vinda deve ser entendida de forma clara. Paulo estava falando de forma clara que a segunda vinda do Senhor Jesus seria pós arrebatamento da igreja, depois dos 7 anos. E a primeira ali seria o arrebatamento da igreja, né? Paulo adverte a igreja que antes da vinda do Senhor, a vinda literal do Senhor, aconteceria o arrebatamento da igreja, que Deus não permitiria a sua igreja de ser atribulada e nem despreparada depois de tanto tempo que o Espírito Santo trabalhara sobre a igreja do Senhor, para estar preparando para ser arrebatada aos céus. Então nós temos que entender que Deus, ele está somente de um lado. Deus, ele é a favor somente da igreja. Deus, ele não tem pacto com adversário. Ele não trabalha com o inimigo das nossas almas, mas Deus, ele verdadeiramente, com o mover da graça do Espírito Santo de Deus, ele está preparando a igreja do Senhor, ele está nos preparando, e aquilo que nos advém, aquilo que pode vir a acontecer, como a revelação do homem do pecado durante a grande tribulação, vai ser uma permissão do Senhor. Mas uma permissão do Senhor, que nós devemos estar assegurados, como Paulo estava assegurando aquela igreja, que nós não venhamos temer, porque maior é aquele que está sobre as nossas vidas do que aquele que está no mundo. Porque no livro de Apocalipse, o Senhor, ele vem trazer consolação para a igreja dele, mostrar para a igreja dele que o final virá.
que será como os gemidos de uma mulher ali dando à luz, mas só que a igreja do Senhor, os justos do Senhor, eles serão guardados, eles serão protegidos pela mão forte do Senhor. E se assim não fosse, o adversário destruiria com a igreja. Mas a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Nós devemos entender que o Senhor Jesus, ele está somente de um lado. E é mais fácil para a gente dar continuidade naquilo que nós estamos estudando. Então, no versículo 3, ele nos diz assim: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim. Mas certamente primeiro virá a apostasia, e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Paulo estava mostrando para aquela igreja, né, que durante a grande tribulação, os sinais que vão ocorrer na grande tribulação será apostasia, e segundo, vai ser ali a natureza do filho da perdição. Nós devemos entender que a apostasia é um desprendimento da verdade. A apostasia, ela não é uma palavra que é lançada para aquele que não conhece a Deus. A apostasia é para aqueles que conhecem o favor imerecido de Deus. Aqueles que conheceram, que manusearam, que receberam a palavra do amor, da verdade de Deus. Aqueles que se receberam a palavra, mas se oporam à palavra, voltando às mesmas práticas do pecado. E isso será revelado na grande tribulação, porque quando Deus estava com a sua igreja preparando na terra para o grande arrebatamento, aqueles que se oporam à verdade, neste momento eles iam estar provando o troféu do seu engano. Eles rejeitaram a verdade e agora estavam colhendo o engano, que será na grande tribulação. Então, a apostasia é aqueles que experimentaram a palavra de Deus, né? E os dois grandes sinais será a apostasia, o desprendimento, a saída dos trilhos da verdade e a manifestação de milagres, prodígios e grandes feitos de poderes através das mãos do anticristo. Mas só que dentro da verdade ele não vai estar, porque o Espírito Santo de Deus não mais vai estar na terra, e ele vai operar através do engano, ele vai operar através da mentira. Então, se hoje nós estamos em um contexto em que os falsos profetas da atualidade, nós tendo o conhecimento da palavra de Deus, tendo a palavra de Deus nas nossas mãos, muitos estão sendo enganados, igrejas inteiras estão sendo enganadas, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus na terra e tendo a palavra de Deus em mãos. Imagine só naquele grande dia, que será na grande tribulação, onde o Espírito Santo de Deus não vai estar para convencer o homem e a palavra de Deus vai ser tirada da terra. Então é momento para a gente repensar nos nossos conceitos e a forma que nós temos abordado e que nós temos dado carinho para a palavra de Deus, porque ela é o caminho da salvação. Então no 4 ele nos faz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, e que o objeto de culto de tal maneira se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Então, as características do anticristo, que ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, né? Ele vai se levantar 3 anos e meio, de uma forma piedosa, de uma forma que vai conquistar as nações. E na segunda parte, nos outros 3 anos e meio, ele vai tirar a máscara dele e vai começar a oprimir aqueles que ainda não querem se dobrar ao sistema daquela religião que vai ser levantada. Que religião vai ser essa? Vai ser levantada uma igreja falsa, uma igreja com autoridade
sobre as coisas eclesiásticas com o nome de Deus, mas só que com poder político. Ele vai, nesses 3 anos e meio, vai ganhar nações através do poder, né, da religião e do poder político. Mas só que depois dos 3 anos e meio vai começar a perseguição. Ele vai começar o massacre. Aí ele vai preparar, usando de engano e usando a todos para que ele possa subir nas cadeiras e se colocar como Deus. Mas só que o tempo dele vai ser determinado e vai ser pouco, porque ele vai ser destruído pelo sopro da boca do próprio Jesus Cristo. Então, lá no 5 ele nos fala assim, ó, não vos lembrais vós, dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Paulo está lembrando aquela igreja, que lá em Atos 17, 2, quando ele nos fala que estava ainda firmando aquela igreja, ele já estava alertando aquela igreja sobre os eventos que viriam acarretar, que vinham acontecer. Ele estava refrescando a mente das ovelhas daquele aprisco, daquela igreja. Paulo sendo o pastor daquela época. E agora vós sabeis o que detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Quem detém o aparecimento do anticristo? Nós devemos entender que quem detém o aparecimento do anticristo na terra, ele não pode aparecer antes que a igreja seja arrebatada. Quem detém o poder do anticristo na terra é somente aquele que toda a terra está cheia da glória de Deus. E como a terra está cheia da glória de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, como ele opera agora sobre o mundo, então o adversário, ele não pode se levantar na sua totalidade para querer se opor ao amor de Deus, através do tempo que se chama hoje graça, que nós estamos vivendo. Então, o que detém o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo, né? A besta, ela receberá, né, poderes. Provavelmente, ele ali vai estar dominando sobre uma organização eclesiástica, como eu disse. Ele vai ganhar poder político e poder religioso. Ele vai conquistar os 10 blocos de nações. Ele vai estar liderando 3 anos e meio a paz que ele vai trazer sobre a terra. Vai acabar com a fome, vai acabar com tudo aquilo que se opõe. Ele vai melhorar em todos os ramos da ciência. Então esse homem vai ser para muitos o próprio Deus, que desceu dos céus para estar trazendo alívio para a terra. Mas só que Deus, ele nos relata que não vai ser assim. Vai ser 3 anos e meio de bondade e de falsa paz, mas 3 anos e meio de massacre. E Deus vai permitir todas essas coisas para estar tratando com Israel, para estar tratando com aqueles que se opõem ao amor da verdade, que são os apóstatas, aqueles que se apostataram da fé e que hoje em dia rejeitam a palavra da verdade e que não querem se arrepender. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter consciência de algo que é pecado, porque naqueles tempos ele vai estar levantando uma igreja ecumênica. O que é uma igreja ecumênica? É uma igreja que aceita que todos os meios levam para Deus. E isso não é verdade. E o espírito do anticristo, muitas das vezes, ele quer imprimir isso na terra. Ele colocar que todas as religiões levam a Deus, que Deus é amor, que tudo é paz. Mas isso por trás há um contexto maligno que está somente usurpando a glória do sangue de Jesus Cristo. Está querendo dizer que o nosso Jesus Cristo, ele depende de deuses mortais, como homens que morreram e que são chamados de Deus, e para se firmar na terra. Mas somente há um Deus, e esse Deus é o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, aquele a quem o Pai deu toda a autoridade e poder na terra e nos céus. Amém?
Então nós devemos entender isso. E agora vós sabeis que o que detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça está operando. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então, a grande razão porque a igreja será arrebatada. Porque enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo ele não pode ser revelado. O Espírito Santo, neste momento, ele está preparando a igreja do Senhor. Ele está preparando a igreja para estar encontrando com um noivo nos ares. Então, neste momento, o Espírito Santo de Deus, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está preparando a igreja. E a cada obstáculo que é quebrado, a cada evento apocalíptico que nós estamos vivendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe operar. E o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado para persuadir o mundo e convencê-lo e conscientizá-lo que a igreja pertence a Cristo. A igreja pertence a Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus está persuadindo, preparando, separando, remindo, trabalhando e santificando a igreja para receber o noivo. E o Espírito Santo não aceita a vã filosofia que nós vamos ser santos somente nos céus, pois isso não é verdade. Aquele que está limpo, que se limpe mais. Aquele que é santo, que se santifique mais. Aquele que é imundo, que se suje mais. Porque a igreja que Deus vai buscar vai ser uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa vã filosofia que nós vamos ser verdadeiramente santificados nos céus, isso é um engano, porque o Espírito Santo de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, a palavra de Deus nos fala que ele tem poder para nos limpar de todo pecado. Então, o Espírito Santo de Deus, ele purifica, ele está purificando a igreja para estar arrebatando a igreja. E vai ser elevado aos céus aqueles que verdadeiramente tiverem uma mente sã e sarada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então será manifestado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus desfará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, o poder da palavra, o Espírito Santo de Deus, que é chamado de pneuma, que é sopro de vida, pelo poder do sopro da palavra de Deus, pela boca de Deus, do próprio Jesus, que vai sair a espada, porque ele chama-se fiel, ele julgará e soprará esse anticristo, que é somente um homem com a totalidade de poder do próprio Satanás. Mas só que nada se opõe ao grande eu sou, o grande Jesus Cristo. Porque a vinda daquele iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios falsos. Nada que o anticristo fará naquele tempo será respaldado na verdade, porque o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. Ele não vai estar respaldado na verdade. Ele vai estar respaldado em sinais e prodígios. Ele vai estar respaldado em sinais que os homens não viram e não creram. E ele vai estar respaldado em estar trazendo alívio e prosperidade na terra. É o que muitos têm se enganado. Prosperidade, sinais, prodígios e longes da verdade. Por isso que a palavra da verdade é nós que devemos estar respaldados nela. Porque aquilo que foge da verdade, é como Paulo disse, pode descer um anjo do céu, com a espada desembainhada,
se pregar outro evangelho, a não ser o que esteja posto, pode ser considerado como amaldiçoado. E com todo engano da injustiça para aqueles que se perdem, porque não receberam o amor da verdade, pelo qual seriam salvos. Para quem a injustiça será destinada? É uma pergunta. Para quem será destinada a injustiça? Para aqueles que se perdem. Por que se perdem? Por que essas pessoas se perderam? Elas se perderam porque elas não quiseram o amor da verdade, que é a palavra de Deus. Lá no versículo 11 nos diz assim: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então os amantes da mentira, os que reagem com alegria à mentira e que rejeitam a verdade de Deus, aqueles que se opõem a ferro e fogo contra a verdade. Quando nós pregamos a verdade, eles se opõem, eles falam que nós somos até mesmo o próprio engano. Porque Jesus nos advertiu sobre isso. Se os homens chamaram o próprio de Jesus de Beelzebu, imagina os seus servos. Porque quando a verdade chega, ela cria problema no coração daqueles que não querem abandonar o engano. Então, nós devemos entender que o amor da verdade é uma graça de Deus alcançada por poucos. Porque se a terra não for boa, não vai alcançar o poder da verdade. Nós devemos entender isso, o poder da palavra de Deus. Então, o prêmio daqueles que rejeitam hoje a verdade, o prêmio deles, o grande troféu deles será o engano. O engano que imperará durante os 7 anos de grande tribulação. Então, aqueles que hoje se opõem à verdade, eles vão receber a parte deles. Mas isso não é a nossa